Irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens chamada Princípios. Irmãos, princípios, ela vem do latim fundamento, ou essência de algo. Princípio é aquilo que não tem negociação, você não abre mão. Sabe, nós pregamos muito sobre a graça, e eu percebo que tem algumas pessoas que ela faz uma pequena, uma leve confusão na cabeça, que a graça ela aboliu a lei. Fala para você, uma graça aboliu a lei. Mas princípios são imutáveis. Você precisa saber discernir o que é lei e o que é princípios. Princípios não mudam. Princípios, eles são como fundamento em nossas vidas. Alguém com princípio é alguém constante, é alguém sólido, é alguém confiável. Pessoas que vivem a sua vida, irmãos, vou dizer algo para você, precisa ser regida por princípios. Porque modo, maneira, mudam. Jeito muda. Valores mudam? Não mudam. Mas a maneira, por que mudam? Porque você tem tempos. Quando você era adolescente, Miriam, você tinha um jeito de andar, um jeito de pensar, um jeito de caminhar. Mas se o princípio está estabelecido, pode ser dos 15 aos 60, não muda. Então, Deus ele estabelece uma série de princípios que são imutáveis, a Bíblia não muda. E é desses princípios que eu vou falar nas próximas reuniões. E hoje eu vou começar com um princípio muito poderoso. Mas antes disso, eu quero fazer uma ilustração com você. O que é princípio? Vai passando aí, Vinícius. Passa aí para o Tiago vai passando na ponta. Passa aí. Só para você entender o que é princípio. Vai passando aí. Princípio é um caminho aonde te leva a chegar a um lugar. A sua vida, ela pode mudar de circunstâncias, você pode mudar de emprego, mudar de cabelo, mudar de trabalho, certo? Mudar de tênis, mudar de corte. Mas o princípio, segura aí, ele sempre vai te levar aonde Deus quer que você chegue. O princípio, ele vai te dar segurança no caminho. Muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão acontecer no caminho, mas se você tem um princípio, você vai sempre chegar no final da trajetória. Isso é fundamental para você manter uma vida sólida, constante. É muito bom conviver com gente que tem princípios, porque ele não muda na caminhada. Não muda. Se eu discuto com a minha esposa e eu tenho princípio, meu relacionamento é seguro. Por que é seguro? Porque minha discussão não vai mudar o que eu penso a respeito do casamento. Amém? Amém? Se eu passo dificuldade financeira, não vai mudar o que eu penso, independente se eu me compliquei por algum momento na vida financeiramente. Mas eu tenho um princípio. Não muda. A tempestade não muda. Eu não vou me corromper, eu não vou ser desonesto, mesmo na pressão. O princípio ele te faz, até mesmo na pressão, você se manter firme no fundamento que você acredita. Por isso que Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu princípios para quê? Para nós termos uma vida mais segura. Princípios são como portas que nos dão segurança. Não são paredes que te aprisionam. São paredes que te dão segurança. Se eu te colocar no 15º andar de um prédio, alguém já foi assim? E foi no vidro assim, não foi? Alguém já foi? Já teve essa sensação? Dá até vertigem, né? Dá até um mal-estar. Mas por que você chega na beira assim, ó, do andar? Porque tem um vidro que te protege. Esse vidro, ele é prisão ou é proteção? Quando você vai dormir, Marcelo, assim como eu, não sei se você faz, nós vamos dormir, né? Nós estabelecemos lá um horário, uma média de horário, aí eu saio pela casa, vejo, confiro, e eu moro em apartamento, eu saio pela casa, vejo se as portas estão fechadas, apago as luzes, porque se eu for dormir antes e não fizer isso, as portas ficam abertas, luz acesa, vaso sanitário dando descarga sozinho, chuveiro aberto, é só assim, na minha casa tem alguma casa que é assim, eu tenho que fazer um checklist, panela de pressão ligada, tudo ferro ligado na tomada, então eu vou fazendo um checklist, cômodo por cômodo, ver se está tudo certo. Mas em alguma ocasião eu durmo antes, né? Durmo antes, que nem ontem, dormi antes, estava muito cansado.
praticamente dormi acho que 2 horas somente ontem, muito cansado. O dia foi muito intenso ontem. Acordei de manhã hoje, às 6h30 da manhã. Geralmente, quando eu vou pregar, eu acordo muito cedo para acordar, né? Porque você sabe, eu acordo depois de 2 horas que eu acordo. Alguém é assim aqui? Para o hormônio ativar, o hormônio, a adrenalina, o sangue começar a circular. Eu acho que meu sangue começa a circular depois de 2 horas que eu estou acordado. E aí eu acordei, as luzes tudo acesas, a porta aberta. Só vai dar um trabalho. Aí minha esposa fala, amor, você não fechou a porta? Eu falo, Deus cuida. Eu falei, mas você dá um trabalho para Deus, meu. Deus poderia mandar os anjos em algum lugar, mas manda aqui, porque você deixa a porta tudo aberta, ferro ligado. É assim que funciona. Então, irmãos, existem segurança. Então, você vai lá, Marcelo, dormir, você fecha a porta, vê se está trancado, o portão está trancado, sim ou não? Sim ou não? Aí você consegue dormir tranquilo. Mas faz de conta que você está fazendo uma reforma na tua casa, o cara destruiu o portão, falou que ia fechar, arrumar e não arrumou, você ficou sem portão, ia trocar a porta, não trocou, e você vai dormir tranquilo, sem portão, sem porta. Como você dormiria? É prisão ou é segurança? Não, é prisão ou é segurança, o portão e a porta? É segurança. O que é princípio? Princípio é segurança, não é prisão. O problema maior que nós fazemos da nossa vida cristã um conjunto de regras e normas, porque a religião, querido, impede de nós desfrutarmos saudavelmente da liberdade que Cristo nos libertou. A religião, na verdade, destrói o ser humano. A vida com Cristo, querido, é uma grande aventura na liberdade que Cristo nos deu. Mas acredite, querido, que eu vou te falar, muitos cristãos não sabem desfrutar da liberdade. Ele não sabe desfrutar da liberdade. Então a religião fez o quê? Não bebereis. Não jogareis bola. Não cortareis o cabelo. Não colocareis bermuda. Não assistirei Netflix. A discussão no meu tempo era novela, agora é Netflix, né? Se pode. Não bebereis Coca-Cola. Irmãos, outro dia alguém me perguntou, pastor, ontem nós estávamos conversando com a minha irmã, com a minha mãe, e uma colega dela, ela fuma há muitos anos, ela tem uma luta para parar de fumar, e aí o filho dela se converteu numa igreja bem dura, bem religiosa, e falou para ela que ela vai para o inferno se ela não parar de fumar. E ela é cristã, vai na igreja, frequenta há muitos anos, ela não consegue parar. E aí minha mãe perguntou, e ela vai para o céu ou para o inferno? Eu falei, com certeza, ela vai para o céu, com o maço de Marlboro no bolso. É Marlboro ainda? Tem Marlboro? No meu tempo é Marlboro. Tem Marlboro ainda? Ó, eu, né? Nunca fumei. Eu falei, vai chegar com a bituca, cheirando nicotina, com o dente amarelo. Aí ela falou, minha mãe ficou olhando para mim assim. É que assim, gente, um monte de coisa a religião te falou que não é verdade. Na verdade, a religião deixa você feio, burro, ignorante e pobre. Esse é o propósito da religião. Porque quanto mais feio, mais burro, mais pobre e mais ignorante, mais fácil ser manipulado. É triste isso, né? Mas vou falar para você, 90% dos cristãos são religiosos. Não sabem buscar Deus. Não conhecem a verdadeira liberdade que Cristo libertou. Que Cristo libertou, querido. Agora, eu aconselho alguém a fumar? Claro que não, nunca fumei. Graças a Deus. Mas acredite, existem coisas que é coisa da cabeça do homem. Ninguém deve fumar. Porque é só você ter inteligência. Cigarro acaba com a tua vida. Simples assim. Você deve fumar para você não ter câncer na garganta, no estômago, no pulmão. É por causa disso. E dá impotência. Você que fuma, você que é homem. Eu dou um toque para você. Você vai ficar mal. Então, irmão, presta atenção. A religião, na verdade, ela tem destruído o cristianismo. A religião faz com que você dependa de homens. E quanto mais você depender de homem, mais ferido você vai ser a tua vida. A religião, tem muita gente que não consegue servir a Deus, não conseguem buscar Deus, se for por intermédio de alguém. O que é a religião? Religião é sempre alguém fazendo sacrifício por você que não seja Cristo. E aí o que acontece? A religião impede de você desfrutar da liberdade que Cristo te deu, querido.
Acredita, a graça de Deus nos libertou disso. Fala para você, a graça de Deus te libertou, querido. Te libertou. Mas você sabe fazer do uso da boa liberdade de Cristo? Você sabe fazer o bom uso da boa liberdade de Cristo sem ferir os princípios? Essa aqui é a pergunta, você sabe? Ou você precisa ficar como um religioso, alguém mandando em você, dizendo que você tem que vestir, que você tem que comer, que você tem que fazer, que você tem que ir para o culto? Alguém tem que dizer isso para você? Que você tem que orar? Jesus veio para destruir a religião, querido. Acredite, Jesus veio para destruir a religião. E os cristãos criaram o cristianismo. O cristianismo nem foi Cristo que inventou. O cristianismo é a religião. O que é Cristo? Cristo é um relacionamento diário com Jesus. O cristianismo seria isso. Mas inventaram a religião de Cristo, que Cristo não inventou, alguém inventou. E às vezes, muitas vezes, você está servindo a Deus no piloto automático, filho. Essa que é a verdade. No piloto automático. E aí o que acontece? Vou dizer para você, é duro demais viver assim. Porque tem tempo limitado, você vai cansar. Amém? Alguém pode testificar disso? É cansado, é cansaço para a sua alma. É cansaço. Porque ninguém dá conta de fazer, tem que fazer. Deixa eu falar para você, Cristo já fez, amém? Você não precisa fazer. Agora solta o corpo, deixa o Espírito te levar, filho. E aí, o que acontece? Eu vejo muitos crentes falando, meu Deus, como é duro servir a Deus. Eu falei, eu queria saber que dureza que é essa de servir a Deus, que eu não sei. Pelo contrário, é duro viver sendo escravo do diabo. É duro ser escravo do pecado. É duro viver debaixo de acusação. Isso que é duro. Sim ou não? Isso que é duro. Agora com Cristo, filho, sabendo que o cara pagou minha dívida. Que qualquer hora eu posso trocar uma ideia com ele. Qualquer hora. Que ele me entende, me perdoa, estou perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. E ele é um pai bom, quer me abençoar. É duro isso aí? É tão bom que muita gente tem dificuldade de acreditar nisso. Sim ou não, Dani? Não, está muito bom. Sabe aquelas coisas que é muito bom, é tão bom? Quando você faz um negócio que você fala assim, é tão bom que você desconfia. E minha mãe dizia assim, quando a esmola é boa, o santo desconfia. Sua mãe já disse isso para você? Às vezes, a vida com Jesus é tão boa que, às vezes, você desconfia, sim ou não? Então, o que é cristianismo, querido? Cristianismo é relacionamento com Jesus. Mas, Jesus faz o quê, então? Nos liberta, ele não nos liberta, mas ele, sabendo que você é mal acabadinho, ele faz o quê? Estabelece princípios. Para que, como aquela linha que eu estiquei aqui, você pode dar um norte para a tua vida. O norte para você caminhar, fundamentar e construir a sua vida sem ferir os princípios. Por exemplo, vou te falar alguns, rapidinho. O princípio da semeadura e colheita, Deus estabeleceu. O mundo é regido pelo princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se eu falar para você a respeito da prosperidade, qualquer um que praticar o princípio da semeadura e da colheita prospera, qualquer um, até o ímpio. Se isso não fosse verdade, só crente seria rico. Essa aqui é a verdade, é princípio. Então Deus estabeleceu, segundo a carta de Coríntios, capítulo 9, verso 6, estabeleceu, quem cumprir, entra debaixo. Porque todo princípio cumprido tem o quê? Uma promessa de ter uma promessa no final. Todo princípio tem uma promessa. E eu vou ler um texto aqui e te falar isso. Por exemplo, o princípio da honra. Princípio da honra. O princípio da honra é outro princípio, que você só tem aquilo que você honra. Não tem como. Tanto que Moisés falou, Deus falou para Moisés, Paulo repetiu lá em Efésios, honra o teu pai e tua mãe, e os seus dias, eu quero assim, viver no mínimo 80 anos. Por quê? Porque é promessa. Eu honro meu pai e minha mãe. Agora eu e minha esposa, nós estamos fazendo assim. Nós estamos uma vez por mês, pelo menos, levando meu pai, saindo com meu pai e com a minha mãe, e com o meu sogro e com a minha sogra. Ontem nós fomos no cinema. Levar eles no cinema. Aí, semana que vem, nós vamos sair com o meu sogro e com a minha sogra. Por quê? Deixa eu falar para você. Não deixe para dar valor depois que morrer. Amém, queridos? Amém? Quem quer viver muito aqui? Tem uma promessa, não tem? Mas Deus deixou um princípio. Qual que é o princípio? Honra o teu pai e tua mãe. Qual que é a consequência? Promessa, vida longa.
Então, o dia que você estiver no hospital novo, quase morrendo, se você honrou teu pai e tua mãe, você lembra Jesus, fala, Jesus, é o seguinte, sua palavra diz, que eu vou ter vida longa. Eu honrei meu pai e minha mãe. Mas agora, se você não honra, se você estiver lá nas últimas, é perigoso você morrer. Porque é um princípio, e todo princípio, ele tem o quê? O resultado? Uma promessa. Sim ou não? Essa é a verdade. Então, abre a tua Bíblia. Hoje eu vou falar de um princípio, vou começar com um princípio. A palavra, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 7. Primeira carta de Timóteo, abre a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia, ou ilumine a tua Bíblia. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, diga, a piedade, para tudo, ela é proveitosa. Porque tem a promessa, olha que a Bíblia diz. A piedade para tudo é proveitosa. Porque tem o quê? Lembra que eu falei? A promessa. Todo princípio, ele vem com uma promessa. Para a piedade, para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e é daqui a de ser. Amém, queridos? O princípio que eu quero compartilhar hoje dentro dessa série, eu quero falar da piedade. Piedade, querido. Tem gente que não sabe nem o que é piedade, né? Deixa eu falar para você. Todos os pais da Bíblia exercitaram a piedade. O que é piedade? Piedade, a vida piedosa, é uma evidência interna que o seu cristianismo é saudável. Porque cristianismo, lembra que eu falei? Cristianismo, existe o cristianismo da religião e o cristianismo de Cristo. O cristianismo de Cristo é o quê? É um relacionamento. Um relacionamento. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque isso é base da sua vida cristã, filho. É coisa do início. São as coisas fundamentais, são fundamento da fé cristã. A piedade, ela te ajuda, querido, em momentos muito turbulentos. Sabe, o primeiro indício de uma vida cristã saudável é se você exercita a piedade. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, rejeita fábulas profanas de velhas caducas, mas exercita-te. Por que ele fala para Paulo: exercita-te? Exercita-te. Por quê? Porque a vida piedosa é fruto de um exercício. É fruto de um hábito. É fruto de você exercitar. Se eu falar para você, quem acha que o cristão tem que orar? Todo mundo vai falar que sabe. Quem acha que o cristão tem que ler a Bíblia? Todo mundo vai falar que sabe. Quem acha que o cristão tem que jejuar? Todo mundo vai falar que sabe. Sim ou não? É chovendo molhado, é ou não é? Mas é a coisa menos praticada. Alguém perguntou: pastor, eu respondo pergunta lá no Colorado. Alguém perguntou para mim: pastor, por que toda vez que eu vou ler a Bíblia me dá um sono, eu começo a bocejar? Existe assim uma resistência do diabo? Eu falei: não, existe resistência do seu corpo, você precisa se disciplinar. Mas falaram para você que o diabo começa, quando você abrir a Bíblia, o diabo ativa o modo ataque nos crentes. Te falaram isso, não te falaram? A religião te falou isso, sim ou não? A religião falou tanta mentira para você. A religião falou outra coisa: se você liderar, o diabo vai atacar você. Que besteira. O diabo é como um leão, ele está ao seu redor querendo matar e destruir. Mas não dá bola para o diabo, que maior é o que está em você. Amém, queridos? Amém. Maior é o que está em você. Então, quer dizer, quando você abre a Bíblia, o diabo ataca, modo ataque no Vinícius. Aí o diabo vem fazendo carícia para você ter sono. Você acha que o diabo faz isso? Não, filho. Não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, porque tem que exercitar. Exercitar. Seu corpo não converteu, filho. Seu corpo é caído. Seu corpo quer dormir, seu corpo quer comer, seu corpo quer fazer sexo, seu corpo ele é desvirtuado. E aí você tem que fazer o quê? Exercitar. Exercício, é fruto de exercício. Então Paulo fala para Timóteo: Timóteo, exercita. Irmão, pastor, por que você está falando de piedade? Porque esse mundo está cada vez mais caído. Esse mundo está cada vez mais sedutor.
Esse mundo está cada vez mais pornógrafo. Esse mundo está cada vez mais sensual. Esse mundo tem cada vez mais divertimento. Esse mundo tem cada vez mais entretenimento. Esse mundo tem cada vez mais coisas boas para satisfazer o teu corpo. Se você não aprender a exercitar a piedade, você vai ser alvo fácil do diabo. Sua família vai ser alvo fácil. Seu casamento vai ser alvo fácil. A Bíblia fala que nossos olhos são janela para o nosso corpo. Amém, queridos? Outro dia, nós estávamos passando numa avenida, aí tinha um outdoor de uma propaganda de lingerie, e eu falei para minha esposa, é praticamente uma Playboy aos olhos nus, livre para todo mundo ver. Aí o meu filho mais velho falou assim, olha, uma moça quase nua, pai. Aí meu filho mais novo, o mais velho falou, o mais novo estava deitado, ele levantou assim, cadê? Aí eu falei, Aí nós começamos a brincar, virou piada no carro, naturalmente ativou o modo tentação dele ativou. Mas por quê, querido? Porque o mundo está assim. O mundo está assim, querido. Mas como nós podemos servir a Deus de maneira genuína, como os pais, como os antigos serviam? Como que nós podemos hoje ser crentes apaixonados por Jesus? Gente séria com Deus, que tem uma vida piedosa. Porque a piedade é um princípio, não muda, amém, queridos? Amém? Eu me lembro, eu sou de um tempo que todo cristão chegava na igreja e ele ajoelhava. Quem é disso? Aqui, ó, tá um aqui, ó. Eu tenho uma amiga da minha mãe, ela é de uma igreja bem pentecostal, bem doutrina assim. E foi uma das primeiras pessoas que pregaram Jesus para mim. E eles são doutrina pesada, doutrina assim muito forte. Aí ela ficou sabendo como me converti, que eu virei pastor. Um dia ela foi na igreja, ela chorava, porque ela cansou de... Eu ia para as baladas com o filho dela, a gente enchia a cara. E aí foi interessante que ela falou assim, eu vou te dar um segredo para o seu ministério. E assim, eu respeito essas pessoas, eu respeito essas pessoas que converteram, que serviu a Jesus na época que era muito mais difícil servir. E eu falo, qual que é? Fala para mim. Eu falo, ela chama Maria José. Fala, Maria, qual que é o segredo? Ela levantou a saia dela. Levantou a saia, mostrou o joelho dela. Eu olhei para o meu joelho, olhei para o joelho dela, olhei para o meu joelho. O joelho dela, calejado de orar. Ela falou assim, filho, ore. Eu passo horas orando. E eu já fui assim, diminuindo. Assim, porque na nossa cabeça é impossível isso nos dias de hoje. Por isso que Paulo fala para Timóteo, exercita-te. Fala para o seu irmão assim, tem se exercitado. Você tem se exercitado, querido? A vida piedosa é uma evidência que nosso cristianismo é saudável, querido. Certo? Mas atualmente até a palavra piedade em nosso meio é pouco falada. Então, segundo o dicionário Strong, a tradução da piedade seria respeito, referência e fidelidade. Vou repetir, a palavra piedade significa, segundo o dicionário Strong, a tradução de piedade seria respeito, reverência e fidelidade. Ou seja, devoção. Devoção, você ser devoto a alguém. Você ser seguidor de alguém. O autor, Jerry Bridges, é uma pessoa, um teólogo referência deste século contemporâneo. Ele disse que a devoção, ela pode ser explicada melhor em 3 expressões: temor a Deus, fala para o seu irmão, temor a Deus, amor a Deus e devoção. Eu quero falar hoje desses 3 princípios: temor a Deus, devoção e amor a Jesus. Piedade significa temor a Deus, devoção e amor a Jesus. Se você tiver esses 3 ingredientes na sua vida cristã, a sua vida cristã vai estar alicerçada em princípio sólido. O primeiro princípio que eu quero compartilhar é a sua vida piedosa. Como está a sua vida de piedade? Saiba desfrutar da graça. Você não deve fazer rituais sagrados, querido. Você não deve fazer aquela questão, ai Deus, eu não orei hoje, vou ser castigado. Não, se livra disso. Ai Deus, eu não jejuei hoje, se livra disso. Sabe o que você deve fazer?
exercitar a sua vida cristã, a sua vida cristã é assim, você não ora porque alguém te mandou orar. Você não lê a Bíblia porque alguém te mandou ler a Bíblia. Você vai orar, porque você vai marcar encontro com a pessoa que você ama. Lembra quando você começou a namorar? Dani, você ia se encontrar com o Leandro. Você ia na frente do espelho, se arrumava, passava batom, escolhia as joias, colocava a melhor roupa, ia na frente do espelho, tirava, colocava outra, assim não, tirava, colocava outra, via se o cinto estava combinando com o sapato com a bolsa com o brinco, e aí você via quem estava combinando, aí você tirava tudo de novo, porque nada combinou com o brinco, você tirava tudo e colocava de novo, e aí você ia o quê? Por que você fazia isso? Porque você tinha uma expectativa de se encontrar com a pessoa que você tinha prazer de estar. O que é a oração? É você se encontrar com alguém que você tem prazer de estar. Não encare oração como uma obrigação religiosa. Encare oração. É um ponto de encontro com alguém que eu tenho prazer de estar. O Abel estava viajando, né? Ficou 450 dias viajando. Chegou, estava pensando, marcando a hora, esperando, marcando, né? Com ansiedade no seu coração, né, Dani? Por quê? Tem prazer de estar. Quando você se encontra com alguém que você não tem prazer de estar, em algum momento da sua vida, você não vai ter o desejo de encontrar. Você já foi para algum lugar que você não tem prazer de estar? Alguém já trabalhou um serviço muito ruim, opressivo, ruim? Já quem já trabalhou? Eu já trabalhei muito. Quando dá domingo à tarde, não bate na depressão? Quem já trabalhou já? Já assim, não, quando você vai falar, meu Deus, quando chega a sexta é aquela alegria, quando chega domingo, você fica triste, mas você não fica triste por causa do domingo, você não fica triste por causa do Faustão, você fica triste só de pensar, enfrentar aquela megera que é a minha chefe, aquele ambiente austero, ruim, da depressão, não dá? Qual que é a consequência? Rapidamente, você não produz, porque onde você não tem alegria, você não produz, você vai desistir, e você não vai dar o seu melhor, sim ou não? Se você colocar aqui, servir a Deus, se encontrar com Deus, é ruim, você não vai pôr o seu coração. Em algum momento, você vai entrar outro Deus, porque você vai escolher uma coisa mais agradável, porque o ser humano ele busca satisfação. O tempo todo você busca satisfação. A sua alma busca satisfação o tempo todo. Eu estava vendo uma entrevista do Justin Bieber essa semana. Não sei se você sabe, ele está com depressão. E ele é cristão, converteu. E ele fala que o mundo não faz sentido. Mas ontem ele colocou uma entrevista muito legal. Eu sigo uns caras americanos que estão acompanhando ele. E ele falou que Deus está fazendo algo no coração dele. Acredite, o seu coração, ele anseia por Deus. Se você não encontrar e colocar outras coisas, mas não vai te completar, no final, o seu coração vai clamar por Deus. A sua alma anseia de Deus. O seu interior clama por Deus. Toda criatura vai se voltar para o Criador em algum momento da vida. Nem que for depois da morte. Toda criatura, ele vai ter que se encontrar com o Criador. Então, o primeiro princípio que eu quero falar, que piedade são três coisas. São temor a Deus, são devoção e amor a Jesus. Primeiro, temor a Deus. Temor não é medo, amém, queridos? Vivemos um tempo que a graça ela ficou tão libertina que as pessoas não sabem desfrutar. Então, não é medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O temor é o respeito. Irmãos, eu sou de um tempo que meu pai olhava para mim assim, ó. Olhava assim, ele tinha uma comunicação assim, ó. Com meu pai dava um pouquinho de temor, mas quando a minha mãe olhava. Quem teve uma mãe boa, uma mãe assim, mãe boa? Me lembro, nós éramos daquela época que a Xuxa cantava aquela música, lembra do croque, 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 lembra dessa época? Vocês são velhos, hein, gente? Vocês estão ficando velhos. Como minha mãe corrigia a gente? Nós fomos 4 filhos, escadinha, tudo escadinha, diferença de 1, 2 anos. Minha mãe, ela dava uns croques assim, ó. E assim, um aprontava, certo? Um aprontava. Minha mãe batia. Os outros 3 faziam o quê? Ria. Ela só olhava assim, nós falávamos assim. Tipo assim, ó, a mãe hoje tá.
A mãe tá... Existia um temor. E assim, irmão, vou dizer para você, quando diz respeito a pessoas, a pai, medo é bom. O problema é que os jovens hoje, eles não têm medo de nada mais. Não tem medo de nada mais. Mas eu era num tempo que minha mãe olhava, cara. Nós éramos de família, nós somos de família negra. E nós tínhamos aquelas escovas de madeira. Quem lembra aquelas escovas de madeira para pentear? Porque não tinha. Deixa eu dar um toque para vocês, mulheres. Vocês estão no céu hoje. Não tinha progressiva. Então, imagine, quem era negro sofria pra caramba. E a minha mãe penteava o cabelo da minha irmã, que tinha que esticar. Umas escovas de madeira. Quem lembra daquela escova de madeira? A gente aprontava, estava de longe, mas Deus dava uma mira para ela, ela catava a escova. Podia estar em 400 metros, ela acertava, cara. É assim que ela corrigia a gente. Imagine, jogava tudo que estava na mão, jogava tudo. Relógio, jogava tudo, tênis, jogava tudo que estava na mão. Só que incrível, Deus parecia que colocava GTF. A escova era teleguiada para acertar. O negócio acertava, cara. Mas nós tínhamos o quê? Temor. Quando minha mãe falava assim, eu vou te pegar. Cara, acredite. Acredite. Pegava. O que está faltando? O que é servir a Deus? Temor, nós precisamos ter temor, não é medo de Deus. Deus não, você não precisa temer a Deus. Amém? Falar para você não precisa temer a Deus. Não tema a Deus. Não tenha medo de Deus. Mas o temor, ele é um dispositivo de segurança para você caminhar debaixo de princípio. Por quê? Porque no final das contas, todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós. E não muda. A graça não abole isso. Não aboliu o temor. O temor a Deus faz de você, no momento do choque da decisão, pensar nas consequências. Sim ou não? Você vai tomar a consequência. Fui conversar com um casal essa semana. Ele queria sair. Estava em dúvida, queria sair da igreja, lá do Colorado. Fui conversar com ele. Eu falei, querido, por que você quer sair? Ele falou assim, pastor, inventou lá, sabonetou o cachorro. Sabe quando você vai dar comida para o seu filho? Que seu filho fica, joga comida para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. E não engole a comida? Quem já tem criança sabe disso, né? Sabe, vai toca no gol, faz debaixo da risca, dribla o goleiro. E vai na hora de chutar, volta, não faz o gol. Conhece gente assim? E aí eu falei para ele, filho, te falo para você. Sua decisão não pode ser baseada em fundamento emocional. A sua decisão tem que ser baseada em princípios. Você já calculou o impacto da sua decisão? Aí ele olhou assim, como, pastor? Estou entendendo. Então eu vou te ensinar. Salomão disse que a sabedoria está na prudência. Que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por que o temor a Deus é o princípio da sabedoria? Porque quando você teme, você tem prudência nas suas decisões. Sim ou não? Quando você teme, você vai, sobe no muro, o muro é de 3 metros. Antes de pular, o que você faz? Você fala, rapaz, não sei. Quando eu era jovem, eu viajava muito. Eu ia para Trindade. Alguém conhece Trindade? Fui muito para Trindade. E tem uma pedra lá de uns 10 metros. Todo mundo pulando, pulando. Eu cheguei na ponta, mano. Quando você está embaixo, parece que a distância é pouco. Quando eu cheguei lá em cima, o modo temor ativou na hora. Puf. Na hora passa o quê? E se eu cair na pedra? E se eu bater a cabeça em algum lugar? O que está acontecendo? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Meu modo temor está me dando sabedoria, que existe um risco se eu pular. Então o que eu fiz? Me ajudou, me atrapalhou? Me ajuda pra caramba. Me ajuda, sabe o quê? Ao não morrer, ao não fazer besteira. Por que o temor dá sabedoria? Porque o temor te ajuda a você calcular o impacto da sua decisão no futuro. Está entendendo? Eu vou dar um exemplo. Eu vou sair da igreja com a minha família. Eu falei para esse casal, eu falei assim, então você tem que ter temor. Aí eu falei, por que, pastor? Eu falei, porque seus filhos são adolescentes. Adolescente é a pior idade da vida. Para os pais. Mas eu falei, pastor, ele falou assim, por que, pastor? Eu falei, que você vai mudar, você vai dar um cavalo de pau na sua vida.
você vai dar um cavalo de pau, amém? A gente dá cavalo de pau. Tem gente que dá cavalo de pau, ele está com 50 anos, ele dá cavalo de pau, ele quer começar de novo, e começa de novo, e começa de novo, e começa de novo, e nunca chega no final, porque vive dando cavalo de pau. E aí eu falei assim, você vai para uma igreja que você não conhece ninguém, você está aqui há anos, você vai começar do início tudo de novo, construir tudo de novo, suas filhas são adolescentes, seus filhos são adolescentes. Aí eu falei, para onde você vai? Ele falou, não sei, você nem sabe para onde vai. Você calculou? Aí ele parou, ele nem sabia responder. É ruim quando alguém faz pergunta e você não sabe responder. Geralmente eu faço perguntas para as pessoas, eles me perguntam, eu pergunto de novo. Jesus fazia isso, né? Não tome decisão quando você não tem respostas. Aí eu falei para ele, então, presta atenção que eu vou te falar. A sua decisão vai implicar na sua família. Tudo que você fizer hoje tem implicação no seu futuro. Não é só em você envolvido. Então, ativa o modo temor no seu coração aí. Porque quando o temor faz você seguir os princípios de Deus. Acredite, edifique a sua família com princípios. Princípios são imutáveis. Princípios não mudam. O seu filho vai aprender. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Ela não se esquece. Ela não se esquece. O temor te dá sabedoria para você não errar. Calcule as decisões que você vai tomar. Calcule as maneiras. As propostas que aparecem o tempo todo na sua vida. Propostas aparecem, querido. Propostas aparecem para você mudar de roupa, de cor de cabelo e de parceiro. O tempo todo aparece. É só você procurar. Aparece o tempo todo. E às vezes nem precisa procurar, aparece sem procurar. Princípios te protegem. Depois, piedade também, não é só temor. Lembre que temor não é medo nem pavor. Amém, queridos? Amém? Temor é a chavinha que te protege. Segundo, devoção. Piedade, além de temor, é devoção. Segunda marca é a devoção. Lá em Salmo 42, verso 1. Abra a tua Bíblia, Salmo 42, verso 1. A Bíblia diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A sua alma suspira por Deus, meu irmão. Você deseja Deus. Você deseja estar com Ele, adorando. Te dá uma regrinha básica de adoração. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora a Deus, é devoto a Deus, você vai se parecer com quem? Com Deus. Porque quando o povo de Deus, quando saiu do Egito, foi rumo a Canaã, passou no deserto. Primeira coisa que Deus fez, irmãos, quando eles entraram no deserto, qual foi a primeira coisa? O que Deus fez? A primeira ação de Deus. O que Deus fez? Alguém sabe? Primeira coisa que Deus fez com o povo quando saiu do Egito e entrou no deserto. O que Deus fez? A primeira coisa. Vamos ver. Me ajuda aí, ajuda o pregador. Deus, vou te dar outro princípio. Trocou a dieta. Mandou maná. Sabe por quê? Porque você é resultado daquilo que você come. Naturalmente e espiritualmente. Você é aquilo que você come. Se você come comida egípcia, você vai ser egípcio. Se você come maná, você vai ser cidadão celestial. Você tem que mudar a comida. Muda a comida. Os princípios estão distorcidos, mude a comida. Mude a alimentação. Tem um programa, naquele programa de TV a cabo, minha esposa gosta de assistir, no Discovery Health. Home Health. Home de casa, né? E health é do quê? Saúde. Aí. Comeu a palavra em inglês, fala em inglês. Quem não comeu, não fala. E aí tem um programa lá que fala trocando as dietas. Alguém já viu isso? Eles pegam um cidadão bem obeso, tipo 150 quilos, Leandro, 160 quilos, e pegam uma modelo de 50 quilos. Aí eles trocam a dieta. Aquele cara que come 3 potes de sorvete numa alimentação, 2 litros de refrigerante, vai comer o que a modelo come. Saladinha
Grelhadinho. E ela vai comer o que o cara come. Não, é impressionante o que acontece. O que acontece naturalmente, depois de 2 dias? O que acontece? O que você acha que acontece? Ela fica assim, cara, no estado da desinteria. Uma hora solta, uma hora prende, porque tem coisa que prende, tem coisa que solta. Uma hora solta, uma hora prende. Ela começa a ter náuseas intermináveis, indisposição. Mas a pessoa obesa, acontece algo. Sabe o que acontece? Pressão baixa. A pressão baixa, açúcar diminui, disposição volta. Por quê? Você é resultado daquilo que você come. Se você adora a Deus, você se torna semelhante com aquilo que você adora. Adora. Se você adora a Deus, você vai ficar a imagem semelhante de Deus. Amém, queridos? Primeira coisa, seu cristianismo está ruim, troque as dietas. Troque o que você come. O que você está comendo? O que você anda comendo? Minha esposa estava assistindo esses dias aquele filme com aquele ator que ele fez Minha Mãe é uma Peça, Vida em Marte, Some Marte. Aquele cara é demais aquele cara. Vida em Marte. E eles têm um casamento complicado. Vocês assistiram isso? Eu chorei daquele cara. Você estava assistindo? Assista, é muito legal. Mas aí existe uma mensagem no filme. Qual que é a mensagem? Se separar. E no final tá torcendo, cara, para ele não separar. Não vai separar, não vai separar. Sabe o que acontece? Separa. E ao contrário, ela fica melhor. E detalhe, no final você está torcendo para ela não voltar. É assim ou não é? Quem assistiu? É assim ou não é? Por que o filme mostra? O filme mostra que casamento é uma porcaria. Para ser bem educado assim. O filme mostra isso. Vai mostrando que o cara é um cara chato, sistemático. O cara é mó mala sem alça. O cara é um mala sem alça. Mas ele se arrepende. Ele volta. Você vê, o cara era tão chato que podia tomar banho só em 4 minutos. Ele colocou um dispositivo na casa dele que depois de 4 minutos a água parava de cair do chuveiro. Você assistiu esse filme? Não, o filme... Tô dando ideia para alguns aqui, ó. O cara é mó chato, cara. Eu fiquei com raiva do cara. Falei, essa menina tem que separar desse cara. O cara é muito chato, mano. E aí o que aconteceu? Mas no final é interessante. O cara se arrepende, volta. Mas no final você está torcendo para ela não voltar. É impressionante, irmão. Como o princípio que você acredita, eles passam o lúdico da coisa que casamento é uma porcaria. Que você tem que viver a tua vida e não vale a pena tentar. Essas mensagens que você recebe todo dia. Quer ver outro? Vou dizer para você outro. Outro bacanão. Quem assistiu Titanic aqui no cinema? Não, maravilhoso. Quem não assistiu? Sinceramente, você torce para quem? Você torce para o Rose ficar com quem? Que é louco, o Jack, filho. Mas quem que é o Jack? Quem que é o Jack? Vamos falar, quem que é o Jack? Jack é um malandro, picareta, vagabundo, jogador, sem vergonha. A moça estava... E quem que é o ruim? O noivo da Rose. O milionário. Ele tem o coração do oceano, lembra? Eu não esqueço nunca mais. E aí você torce para quem? Pro Jack. E Hollywood mostra aqui quem que é o ruim? O noivo. Que Rose tinha mesmo é que ficar com o Jack. E naquela hora que ela fica lá, que eles têm a cena de sexo, que ele faz o desenho dela, você até chora de emoção. Você fala, uau, meu sonho. Porque assim, eles pintam como é bonito, sim ou não? Sim ou não? Aí você casou, aí você quer voltar a ser adolescente. Sim ou não? É isso que a mídia faz com você. Agora assista isso todo dia, para você ver se o seu princípio não é trocado. Porque você se torna parecido com quem você come. Com quem você come. Acredita que eu estou te falando. As coisas são sutis. Vão destruindo tudo aquilo que Deus criou. Vão destruindo os princípios e valores. Existe uma orquestração. É assim, irmãos, eu não sou demoniólogo, não. Nem fico dando muito mérito para o Satanás, não. Mas acredite, esse mundo é caído. Você tem que ter dispositivo de segurança para proteger você, a sua vida, para o seu bem. Por isso que Deus instituiu os princípios. Por exemplo, todo mundo tem valores, sim ou não? Valores na vida.
Qual que são valores que são inegociáveis? Fala aí, valores. Fala aí, valores inegociáveis. Fala. Homem de uma mulher só. Valores. Fala outra aí. É o valor para você? Então fique tranquilo, amigo. Nunca vai te trocar. Ó, Vinícius está falando na presença de todos aqui. Fique tranquilo. Ele é personal trainer, né? A luta é grande, hein? Fala mais um valor inegociável. Honestidade. Valor. Valor. Pode prestar dinheiro para o Fábio que ele vai te pagar. Mais o quê? Fala valores que você tem. Educação, mais o quê? Sexualidade, é um valor para você? Valor, amém, valor. É um valor. Entendeu? É um valor, sim ou não? Valores são imutáveis. O que Deus fez? Deus, ele colocou isso para nós nos defendermos. Estou batendo na tecla para você. Você precisa ter dispositivo que te proteja. Paulo fala assim, primeira carta de Coríntios, capítulo 4, verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Você sabe que Paulo está falando no mesmo texto que eu falei de Timóteo? O exercício físico, Vinícius, é para pouco proveitoso? Eu estou fazendo academia, estou correndo. É pouco proveitoso. Mas hoje, qual culto que é mais cultuado e fortalecido? O físico ou a devoção? Inspira bem-estar e entretenimento por onde você olha. Academia está lotada. Eu faço academia às 6h30 da manhã. 6h30. Você fala assim, mas quem acorda essa hora para ir na academia? Eu. Eu e um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Você tem tempo para tudo. Vou te dar outro princípio. Você tem tempo para tudo. Mas existe uma pesquisa. Que em média você fica olhando no olho do seu filho. Sabe quanto tempo por dia? Chuta aí. Tempo de qualidade dos seus filhos. Chuta que alguém quer chutar? Você é otimista, hein, cara? 35 segundos. É de chocar, né? Em média, o cidadão fica 35 segundos nos filhos. Você acha que você está transferindo algum princípio para ele? Pastor, o que você fez então? Aí eu fiz. Eu jogo bola 2 vezes. Meu filho joga bola 2 vezes por semana. O que eu fiz? Eu chego cansado, trabalho. E ministério depois tem que exercer à noite. Então, das 6h30 às 7h30, eu levo ele para o treino. E eu fico com ele. E tem que ficar vendo, porque depois tem um comentário. Pai, você viu aquele gol? Tal, tem que prestar atenção. E agora ele inventou mais uma, fazer curso de desenho online. Eu cheguei ontem, cansado. De um dia depois do futebol, de 20 anos sem jogar. Sabe o que ele falou? Pai, liberou a senha. Vamos fazer a primeira aula de desenho? 12h. De sexta para sábado eu tinha dormido 2 horas. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, vai lá, paizão. Pega que é tua, Tafarel. Vai que é tua. E aí eu fiz o primeiro, terminei, porque você tem que estar, amém, irmão? Está. Desliga o WhatsApp, modo operante, estou. Amém? Aí ele terminou e falou, pai, ficou legal? Ficou. Pai, vamos fazer outro? Mas o princípio, o que tudo mostra é que você tem que dar tempo a tudo. E aí o que você faz, estou lendo um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, ó, conselho para você ler. Andando com o Tanque Vazio. O dia te suga. O autor ele coloca um ponto muito legal. Ele fala que você tem que departamentizar o seu organismo. Você tem que ter energia para o trabalho, amém? Você tem que ter energia para o seu chefe, energia para Deus. Você tem que guardar uma energia para você dar para a tua esposa e para os teus filhos. O que acontece muitas vezes? O dia nos suga tanto. Nos suga tanto que você chega em casa como? Assim, não tem mais nada. E aí você não consegue. Você não consegue porque você não ama. Você não consegue porque você não... É porque você não tem energia, cara. Você não tem energia. Você tem que reservar um pouquinho de energia para aqueles que você ama. E por último, queridos, o amor a Deus. Em terceiro lugar, a piedade significa
Amor a Deus, querido. Amar a Deus. Amar a Jesus, querido. Amar, querido. Buscar a Deus. Amar a Deus, querido. Acredite. Você só vai gastar tempo com quem você ama. Procure exercitar o amor. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, fala, João escreve a carta de Éfeso, e ele fala, volte às práticas do primeiro amor. Pastor, então o que me faz amar? É você praticar. Acredite, quando você namorava, você era muito apaixonado. Eu me lembro, a minha esposa, ela morava lá no Horto Florestal. Eu andava 50 quilômetros, 25 quilômetros para ir, 25 quilômetros para voltar. Meu pai tinha um carro, um Opala 3 marchas. Eu colocava R$5 de gasolina, Leandro. Eu me lembro, a gasolina era 45 centavos na época. 45 centavos. Eu ia 4 vezes por semana, 25 quilômetros marginal. E a marginal não é como hoje, não. Hoje tá uma maravilha, filho. Naquela época era trânsito pra caramba. Ia e voltava. 4 vezes por semana, Abel. E ela falava, ai amor, você vai vir de novo? Vou. Por quê? Era gostoso estar. Hoje, às vezes no nosso casamento, né? A esposa fala assim, amor, pega um café, você está na sala, na cozinha, você está longe. Eu estou falando de 25 km para ir, 25 km para voltar. O que nós precisamos fazer, então? Para voltar aquela paixão que tinha do início. Praticar. Eu vou dizer algo para vocês. Nós vamos fazer aqui uma imersão de casais, amém, irmãos? Dia 25. Marca aí, dia 25. Eu tenho certeza que nós vamos virar o seu casamento do avesso. Por que do avesso? É porque você já virou do avesso. Você está no modo ruim. Você tem que pôr do lado certo agora. Tem que desvirar do lado bom. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que às vezes nosso casamento é uma porcaria? Vou rasgar aqui. Posso rasgar? Posso rasgar? Posso ou não posso? Posso rasgar, Alisson? Ó, o Alisson deu autorização. Alguém mais deu autorização? Sabe por que seu casamento é uma porcaria? Porque você não faz porcaria nenhuma para ele ficar bom. Simples assim. Não, e eu me incluo nessa, amém, querido? Nós estamos no mesmo barco aqui, amém? Nós estamos no Titanic aqui, nós estamos juntos. Essa aqui é a verdade. E tem gente tocando violino, o barco está afundando. Larga o violino, meu irmão, vai salvar seu casamento. Você lembra disso? Aquela cena é hilária, né? Só mais uma. Só mais um dia procrastinando o que eu tenho que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer para o casamento melhorar. E eu também sei. Vou dizer para você, a maioria. A primeira coisa que eu falo quando estou aconselhando um casal, que a esposa reclama do marido, o marido da esposa, e minha esposa reclama de mim também, viu, irmão? Eu estou no mesmo barco aqui. Eu falo, vou te dar uma dica de ouro. Ó, isso aqui é top. Fala, pastor, fala em nome de Jesus. O que eu faço para salvar? Faz alguma coisa. Você não faz porcaria nenhuma pelo seu casamento. Por isso que tá isso. Essa draga, velho. Porque tudo que é neutro, presta atenção que eu vou te falar, tudo que é neutro tem a tendência. E ainda você coloca uma trilha sonora para o seu casamento. Sabe qual que é? O poeta Zeca Pagodinho já dizia, ou o profeta Zeca Pagodinho já dizia. Está no segundo livro do Zeca, capítulo 2, verso 5. Qual que é a estrofe? Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa eu falar para você, se você deixar a vida te levar, deixa eu dar uma dica, você sabe para onde você vai? Para o buraco. Se eu soltar esse telefone aqui, ele vai cair, sim ou não? Ele vai cair por quê? Tudo que não tem a... Sabe por que o avião sobe? Mas qual que é a força? Qual que é a lei que eles aplicam para o avião subir? É a lei da proporção. O avião sobe porque tem força exercendo. Mas é a lei da proporção. Aí ele começa a subir. Se o piloto desligar o motor, o que acontece? Cai. Se ele entrar no modo Zeca Pagodinho, o que acontece? Cai. Então, para você ter uma vida boa no seu casamento, você tem que fazer? Pôr força, filho. Pôr força. Simples assim. Já resolvi seu casamento hoje aqui, ó. Pôr força. Tem que pôr força. Se põe força, dá trabalho pra caramba ter casamento bom, mano. Dá trabalho pra caramba. Essa que é a verdade, irmão. Vamos falar sinceramente. Dá trabalho pra caramba. Porque tem que pôr força. Por exemplo, você é homem, você é mal acabado, você não é romântico, coisa nenhuma. Você é mal acabado, mano. Homem é bruto, ignorante, rústico.
áspero. É verdade. É ou não é? Essa é verdade. Se você é homo de homo sapiens, parecido com o Shrek, você é mal acabado. O que você tem que fazer então? Põe o modo e põe força para ser pelo menos um pouco melhor. Um doce, uma florzinha, seu marido nunca vai ser, viu, irmã? Amém? Amém? Vai ser florzinha, Bel? Não, mas assim, faz uma forcinha. Dá uma flor. A minha esposa fala assim, quem gosta de flor é defunto. Ela fala para mim, sabe o que ela fala? Coloca uma nota de 100. Sua esposa fez a janta maravilhosa, amém? Aí você desfrutou da janta maravilhosa, ela pôs força, porque ela chegou do trabalho, a maioria das mulheres trabalha, ou trabalhou em casa ou trabalhou fora. Mas as duas trabalham. Não sei se é o que é pior, eu acho que trabalhar em casa é pior que trabalhar fora. É verdade, a voz aqui, ó, a voz da experiência, é verdade. É pior por duas coisas, que é mais trabalhoso e é menos reconhecido. E aí, ela fez o que você faz, você acorda de manhã, ela fez o esforço, ela deu o melhor dela, fez uma janta maravilhosa. Sabe o que você faz? Recompensa ela. Coloca uma nota de 100 debaixo do travesseiro. Isso aí é afrodisíaco. Estou te dando uma dica. Estou te dando uma dica prática. Você gostaria, Nathalie? Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Qual que é melhor? Planejar ou fazer? O problema é que a gente sabe muito e faz pouco. Essa aqui é a verdade dos fatos. É fato da vida. Se você aplicasse tudo que você sabe, você seria um foguete no seu casamento. Essa aqui é a verdade. Mas por que eu estou falando de casamento? Só para fazer a propaganda, que nós vamos virar você do modo certo. Você está no modo, você tá no modo, sabe qual que está no modo? Você está no modo Zeca Pagodinho. Nós vamos virar seu casamento. Ó, já tem uma ministração de casamento. Saia do modo Zeca Pagodinho. Sim? Tema da palestra para os casais. Saia do modo Zeca Pagodinho. Começa a entrar no outro modo. O outro modo eu não sei ainda, que foi na hora, isso aqui vem na hora. Eu vou pensar depois o modo certo. Então, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Voltando para a mensagem aqui. Voltando para a mensagem. Nós precisamos fazer o quê? Amar a Deus. Amar a Deus. O versículo que encerra dizendo, no Timóteo 4:8, fala, porque tem a promessa da vida que é agora. Há uma promessa para os piedosos de Deus. Quantos são piedosos? Diga glória a Deus, querida. Há uma promessa. Qual que é a promessa, querida? A promessa para os piedosos, porque Deus não quer que falte nada aos piedosos, nem nessa vida e nem o porvir. Leia o verso 8. Ele diz, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Olha a promessa para o piedoso. Qual que é a promessa? Lembra que eu falei? Todo princípio segue uma promessa. Há uma promessa agora e o que é de ser. Agora é para hoje. E o que é de ser é para a vida depois da morte. Precisamos exercitar a piedade. Piedade é o que então, irmãos? Temor de Deus, devoção e amar a Deus. Eu não posso te forçar a amar a Deus. Mas acredite. Começa a exercitar, que a paixão vem. Falei pro Vinícius, estou conseguindo, cara, fazer academia. Ele falou assim, cara, faz 2 meses, que você vai pegar gosto. Ele, então, o amor vem, a prática antecede o amor. Primeiro você pratica, depois o sentimento vem. Não espere dar vontade. Não espere vir sentimento antes da prática. Primeiro você pratica, depois vem sentimento. Pastor, não estou sentindo nada. Faz sem sentimento. Pratica sem sentimento. Que depois a vontade vem. Amém, queridos? Quero desafiar você a exercitar. Exercita a sua vida de oração. Exercita a leitura da palavra. Nós vamos começar o jejum no final do mês. Nosso jejum vai ser uma vida contagiante. Nós vamos fazer 28 dias de jejum. Pastor, por que 28 dias? Porque nós vamos ler um capítulo de Atos por dia. E o meu desafio é você ler com a tua família. Por que 28 dias? Porque Atos tem 28 capítulos. Você lê com seus filhos a Bíblia. Sabe que judeu é o povo mais poderoso da terra? Porque eles passam para os filhos. Eles ensinam os princípios imutáveis de Deus. Ensinam. Eles ensinam. De tradição em tradição.
de tradição em tradição, de tradição em tradição. Eles ensinam os filhos a amar Deus. Como? Como eles ensinam? Praticando a devoção e o amor a Deus. Amém, queridos? Os princípios te levam a herdar a promessa. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus.